Fala, minha família Caipora, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Tom do canal Caipora Análises e Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 20 de março, beleza? E diariamente eu trago para vocês os palpites da grade de jogos. Então, fiquem para conferir todos os nossos palpites que são com qualidade e quantidade, beleza, galera? Para quem não sabe, confere a nossa planilha Caipora com o link aqui no topo dos comentários, beleza? Vocês virão ver que temos 80% de índice de acerto, beleza, galera? Não se esqueçam de conferir e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e também deixar um comentário sobre como vocês realizam a sua gestão de banca, beleza? Isso é muito importante para ajudarmos uns aos outros. Também ajudam as pessoas que não conseguem fazer uma banca e manter ela, beleza, galera? Não se esqueçam de deixar esse comentário, fechou? Vamos lá então, eu trago para vocês os nossos resultados dos nossos palpites do dia 18. Tivemos 7 palpites com 6 greens e 1 red, beleza? Uma taxa muito boa, a grade era muito curta e tivemos poucos palpites com qualidade, beleza? E também os nossos palpites do dia 19, tá? Tivemos 17 palpites com 8 greens até o momento e 2 reds. 7 jogos ainda irão ocorrer e tem jogos ocorrendo. Dá uma conferida lá, beleza, galera? Vamos lá então para os nossos palpites do dia 20 de março? Bora lá então! Bora pra intro! Bora, família Caipora, iniciar as nossas análises aqui então, mas antes vocês também não se esqueçam de conferir todos os nossos palpites, tá? Experimentem utilizá-los, mas não se esqueçam de sempre conferir as análises, tá? Conferem para ver se é realmente o que vocês querem e vocês querem utilizar esse palpite, beleza, galera? Isso serve para pessoas que utilizam apostas simples, pessoas que utilizam múltiplas e pessoas que também utilizam aposta no sistema, beleza, galera? Não se esqueçam de fazer as suas análises dos nossos palpites também, para vocês terem certeza do que estão fazendo, beleza, galera? E também não se esqueçam que a gestão é muito importante. Isso ajuda muito a vocês manterem o foco e também não se esqueçam de fazerem as suas apostas e não tentarem ficar recuperando, tá? Isso não é muito bom. Tentar recuperando é a forma mais fácil de quebrar a banca, beleza, galera? Então vamos lá para os nossos palpites. Eu separei esse jogo da Liga dos Campeões Feminina da UEFA, separei o Bran contra o Barcelona. Separei essa partida com vitória no primeiro tempo para fora, beleza, galera? O Barcelona tem 93% de probabilidade de vitória, com 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Bran ele tem 56%. Verificando em séries, o Barcelona vem vencendo as 5 partidas e o Bran vem marcando gols a 10 jogos. Últimos jogos nos campeonatos das duas equipes, tivemos vitória do Barcelona no primeiro tempo na maioria das partidas e o Bran perdeu algumas partidas no primeiro tempo. Então eu acredito que para as partidas nós teremos vitória para fora no primeiro tempo, beleza? Próxima partida eu separei o Ben Aknon versus o Alger. Separei essa partida na Argélia com vitória e empate para fora. O Alger ele tem 52% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Aknon ele tem 67%. No histórico foi uma partida disputada com uma vitória de 4-0 do Alger. E verificando em séries, o Aknon vem vencendo a 4 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, tivemos vitória e empate do Alger na maioria das partidas, que foram em 5 das últimas 6, e o Aknon ele venceu suas 3 últimas partidas em casa. Mas eu acredito que para essa partida nós teremos uma vitória e empate para fora, beleza, galera? Próxima partida, separei o Urawa Red Diamonds versus Minami Sendai. Separei essa partida do Campeonato Feminino no Japão, com casa para marcar o primeiro gol. O Red Diamonds tem 79% de probabilidade de vitória, com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Minami Sendai tem 33%. No histórico são 11 partidas por Red Diamonds, 1 empate e 2 partidas do Minami Sendai. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Red Diamonds vem a 6 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes, o Red Diamonds marcou o primeiro gol na maioria das partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, o Red Diamonds também vem marcando o primeiro gol na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei Red Diamonds para marcar o primeiro gol, beleza? Próxima partida, separei o Clube Aurora contra o Royal Party. Separei essa partida na Bolívia com over 1,5 gols. O Aurora tem 66% de probabilidade de vitória, com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Royal Party tem 61%.
No histórico são 3 vitórias do Aurora, 3 empates e 9 vitórias do Real Party. E a média de gols é de 3 gols. Verificando em séries, o Aurora vem marcando há 8 jogos e nos últimos encontros das duas equipes tivemos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Verificando os últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida da Costa Rica, separei Escorpiões Belém versus a Serra. Separei essa partida com vitória seca para casa. Os Escorpiões têm 78% de probabilidade de vitória com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O ACR tem 17%. No histórico são 5 vitórias dos Escorpiões, um empate e uma vitória do ACR. A média de gols é de acima de 4 gols. Verificando em séries, os Escorpiões vem marcando há 9 jogos e o ACR vem a 5 jogos sem empates e perdeu 4 deles. Últimos encontros das duas equipes, tivemos Escorpiões vencendo em 5 das últimas 6 oportunidades que jogaram. Últimos jogos nos campeonatos, tivemos os Escorpiões vencendo a maioria das partidas. Perdeu apenas uma partida para o Lehman Black Star e empatou contra os Desamparados. Então para essa partida eu separei vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, o Alcas contra o El Nacional. Separei under 4,5 gols para essa partida. O Alcas tem 68% de probabilidade de vitória com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O El Nacional tem 28%. Verificando no histórico, tivemos 7 partidas para o Alcas, 10 empates e 3 vitórias do El Nacional. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Alcas vem a 3 jogos vencendo e o El Nacional vem perdendo a 4. Últimos encontros das duas equipes, tivemos under 4,5 gols em todas as partidas e na casa do Alcas, under 4,5 gols em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, under 4,5 gols em todas as partidas. Então para essa partida eu separei under 4,5 gols, beleza? Próxima partida, Valor Reykjavik versus Akranes. Separei essa partida com over 2,5 gols. O Valor tem 73% de probabilidade de vitória, com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Akranes tem 83%. No histórico são 20 vitórias do Valor, 4 empates e 7 vitórias do Akranes. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Valor vem sem empates nos últimos 5 jogos e venceu 4 deles, enquanto o Akranes vem marcando 10 jogos, beleza? Últimos encontros das duas equipes, tivemos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 partidas, tá? Grande probabilidade de ambas marcam para essa partida, fiquem atentos. Últimos jogos nos campeonatos, tivemos over 2,5 gols na maioria das partidas de ambas as equipes. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Stal Stalowa versus Wisla Pulai. Separei essa partida com over 1,5 gols na Polônia. A probabilidade de vitória tem uma pequena vantagem para o Stal e ele tem 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Wisla tem 33%. No histórico são 3 vitórias para o Stal, 2 empates e 4 vitórias para o Wisla. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Wisla vem marcando há 10 jogos e nos últimos encontros das duas equipes tivemos over 1,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Venados contra os Cimarrones de Sonora. Separei essa partida no México com vitória e empate para casa. O Venados tem 51% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 83% nos últimos 9 jogos. Os Cimarrones têm 39%. No histórico são 6 vitórias para cada lado e 6 empates. E a média de gols é de 2,5 gols, beleza? Em séries, o Venados vem a 3 jogos vencendo e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos vitória e empate do Venados em 5 das últimas 6 oportunidades. Últimos jogos nos campeonatos, temos vitória e empate do Venados na maioria das partidas e o Cimarrones venceu apenas uma partida fora de casa. Então para essa partida eu separei vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Real Santander contra o Atlético Bucaramanga. Separei essa partida com over 2,5 gols. O Atlético Bucaramanga tem 67% de probabilidade de vitória jogando fora de casa e o Real Santander ele tem 22% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Bucaramanga tem 78%. No histórico são 5 vitórias do Santander, 7 empates e 9 vitórias do Bucaramanga. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Bucaramanga vem sem derrotas nos últimos 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over 2,5 gols em 4 das últimas 6 oportunidades. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 2,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida eu separei Real com Dinamarca versus Deportivo Pereira.
separei essa partida com over 1,5 gols. O Deportivo Pereira jogando fora de casa tem 57% de probabilidade de vitória, com 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Real Cundinamarca tem 50%. Verificando o histórico, foi uma partida disputada com uma vitória de 2-0 do Deportivo Pereira. E em séries, as duas equipes elas não empatam nos últimos 5 jogos e o Deportivo Pereira vem vencendo a 4 partidas. Últimos encontros das duas equipes na última partida disputada, que foi 2-0 para o Deportivo Pereira jogando em casa. E verificando os últimos jogos nos campeonatos, tivemos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida eu separei Boca Juniors de Cali versus Independiente de Santa Fé. Separei essa partida com over 1,5 gols na Copa da Colômbia. O Santa Fé tem 63% de probabilidade de vitória, com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Boca Juniors de Cali tem 22%. No histórico, foi uma partida disputada com uma vitória de 3-1 do Santa Fé. E em série, o Santa Fé vem marcando a 6 jogos e o Boca Juniors de Cali vem a 5 jogos sem empates. Últimos jogos nos campeonatos, tivemos over 1,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, São Lourenço contra o Godoy Cruz. Separei essa partida na Copa da Argentina com o under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada para ambas as equipes e na forma recente temos 61% de aproveitamento para ambas as equipes nos últimos 9 jogos. No histórico são 3 vitórias do São Lourenço, 8 empates e 7 vitórias do Godoy Cruz. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o São Lourenço vem sem derrotas nos últimos 5 jogos. Nos últimos encontros das duas equipes, tivemos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols em todos os jogos para ambas as equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, separei o Belgrano contra o Lanús. Separei under 3,5 gols também para essa partida. A probabilidade de vitória está equilibrada para ambas as equipes e temos 33% de aproveitamento para o Belgrano nos últimos 9 jogos e o Lanús tem 61%. No histórico são 2 vitórias do Belgrano, 10 empates e 7 vitórias do Lanús. A média de gols é de 2 gols. Verificando em séries, o Belgrano vem a 6 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes temos under 3,5 gols em 4 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos de ambas as equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, separei Clube Atlético Tucumã versus Defensores de Belgrano. Separei essa partida ainda na Copa da Argentina com under 3,5 gols. O Tucumã tem 51% de probabilidade de vitória, com 28% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Defensores de Belgrano tem 78%. No histórico, foi uma partida disputada com uma vitória de 1-0 do Belgrano. Em série, o Belgrano não perde as 5 partidas e o Tucumã não vence as 5 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, tivemos under 3,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Eintracht Nordeste versus o H Flensburg. Separei essa partida com over 1,5 gols na Alemanha. A probabilidade de vitória está equilibrada para ambas as equipes e temos nos últimos 9 jogos 17% de aproveitamento para o Nordeste e verificando o Flensburg, ele tem 56%. Verificando o histórico, são 1 vitória para o Nordeste, 7 empates e 11 vitórias para o Flensburg. A média de gols é de 2,5 gols. Verificando em séries, o Nordeste ele não empata 5 jogos e perdeu 4. E verificando os últimos encontros das duas equipes, tivemos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, eu separei over 1,5 gols, beleza? Bora lá pro Brasil, eu separei a Copa Verde, a Vila Nova contra o Goiás. Separei under 3,5 gols para essa partida. A probabilidade de vitória está equilibrada para ambas as equipes e as duas equipes têm 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. No histórico são 9 vitórias para o Vila Nova, 14 empates e 22 vitórias para o Goiás. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Vila Nova vem vencendo as 5 partidas e o Goiás vem a 5 jogos marcando gols. Últimos encontros das duas equipes, tivemos under 3,5 gols nas 6 partidas disputadas e nos últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols na maioria dos jogos. Então, para essa partida, eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, ainda na Copa Verde, separei o Brasiliense contra o Cuiabá. Separei over 1,5 gols para essa partida. O Cuiabá tem 55% de probabilidade de vitória com 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Brasiliense tem 72%. No histórico são 3 vitórias do Brasiliense e 1 vitória do Cuiabá. E a média de gols é de acima de 5,5 gols. Verificando em séries, o Brasiliense vem a 7 jogos marcando gols e o Cuiabá vem vencendo a 3 partidas. Últimos encontros das duas equipes,
tivemos over 1,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o Brusque contra o Avaí. Separei under 3,5 gols no Campeonato Catarinense. A probabilidade de vitória está equilibrada para ambas as equipes e o Brusque tem 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Avaí tem 61%. No histórico são 8 vitórias do Brusque, 10 empates e 15 vitórias do Avaí. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Brusque vem marcando há 8 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos under 3,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o CRB contra o Juazeirense. Separei essa partida na Copa do Nordeste com over 1,5 gols. O CRB tem 62% de probabilidade de vitória, com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Juazeirense tem 33%. Em séries, o CRB vem vencendo a 3 partidas e o Juazeirense vem perdendo a 4 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria dos jogos, tá? Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, o América do Rio Grande do Norte contra o ABC. Separei under 3,5 gols para essa partida. O América tem 41% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O ABC tem 44%. No histórico são 11 vitórias do América, 14 empates e 14 vitórias do ABC. A média de gols é de 2,5 gols. Em séries, o América vence sem derrotas nos últimos 5 jogos e o ABC não vence as 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em todas as partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida eu separei o Bahia contra o Vitória. Separei under 3,5 gols para essa partida também. O Bahia tem 55% de probabilidade de vitória e tem 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. Está vencendo a 8 partidas seguidas. O Vitória tem 83% de aproveitamento. No histórico são 20 vitórias do Bahia, 20 empates e 21 vitórias do Vitória. A média de gols é de 2,5 gols. Verificando em séries, as duas equipes vêm vencendo e verificando os últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, o Fortaleza contra o Ceará. Clássico do Vozão, beleza? Tenho over 1,5 gols para essa partida. O Fortaleza tem 55% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Ceará tem 61%. No histórico são 21 vitórias do Fortaleza, 24 empates e 30 vitórias do Ceará. E a média de gols é de 2 gols. Verificando em série, o Fortaleza vem marcando há 8 jogos e o Ceará vem marcando há 5. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols na média dos jogos. Apenas numa partida do Náutico contra o Ceará que foi 0 a 0. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima e última partida, Sport Recife contra o Náutico. Separei vitória e empate para casa nesta partida. O Sport tem 56% de probabilidade de vitória com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Náutico tem 61%. No histórico são 25 vitórias do Sport, 20 empates e 16 vitórias do Náutico. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Sport vem marcando gols há 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, o Sport venceu e empatou em 5 oportunidades das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, o Sport vem vencendo a 4 partidas seguidas e empatou uma, enquanto o Náutico ele vem perdendo fora de casa. Então para essa partida eu acredito que nós teremos vitória e empate para casa, beleza galera? Muito obrigado a todos e eu vou transferir vocês para o nosso bilhete Caipora. Bora galera Caipora com o nosso bilhete. Separei vitória no primeiro tempo para o Barcelona contra o Breno na Liga dos Campeões Feminina. Separei under 4,5 gols para Alcas versus El Nacional. Over 2,5 gols para Valor Reykjavik versus Acranes. Separei under 3,5 gols para São Lourenço contra o Godoy Cruz. Over 2,5 gols para o Eintracht Nordestedt versus o Elche Flensburg. Separei under 3,5 gols para o Vila Nova contra o Goiás. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Valeu!